Há pessoas que nascem para viver, outras para brilhar. E há aquelas raras que nascem para que o mundo inteiro as observe, enquanto se apagam. Michael Jackson foi todas essas coisas ao mesmo tempo. Um homem que parecia vir de outro planeta e que, ironicamente, passou a vida tentando descobrir de onde realmente vinha. Desde muito cedo, o mundo o conheceu como um prodígio, um menino de voz doce, passos precisos e olhos tristes. Michael começou a cantar antes mesmo de entender o peso da palavra infância. No quintal de sua casa em Gary, Indiana, ele era o mais novo de uma família numerosa, liderada por um pai severo, quase militar. Joseph Jackson via nos filhos uma oportunidade e via em Michael uma mina de ouro. Enquanto outras crianças brincavam, Michael ensaiava. Enquanto outras dormiam, ele cantava até o limite da voz. Cada nota que o pequeno Michael soltava era um grito por aprovação. Cada passo ensaiado era um pedido de amor disfarçado em performance. Quando o público aplaudia, ele sorria. Mas, no fundo, aquela criança só queria ser abraçada sem precisar ser perfeita. O sucesso veio cedo demais. Com o Jackson 5, Michael se tornou uma estrela antes de saber o que significava ser uma. A televisão o transformou em um rosto mundial, mas também o prendeu em uma imagem que nunca pôde abandonar. O menino prodígio, o astro em miniatura, o brinquedo de uma indústria faminta por novidade. E talvez tenha sido ali que o destino começou a se desenhar. Porque o menino que foi obrigado a crescer depressa demais, passou o resto da vida tentando ser criança outra vez. Com o tempo, Michael entendeu que não era apenas um cantor, era um símbolo. E como todo símbolo, perdeu o direito de ser humano. Cada olhar, cada gesto, cada mudança no rosto era devorado pela curiosidade do mundo. Ele se transformou em um espelho da nossa própria obsessão, a juventude eterna, a perfeição inalcançável, a necessidade de ser amado por todos. Nos anos 80, veio a consagração. Thriller quebrou todos os recordes e se tornou o álbum mais vendido da história. Os videoclipes, até então simples, viraram cinema. Michael não apenas cantava, ele criava mundos. O palco se tornava sagrado e o corpo dele uma linguagem universal. A cada movimento, ele parecia dominar o tempo, desafiar a gravidade, transformar a música em algo visual. Mas o auge cobra caro. Porque, quando você chega ao topo do mundo, não há mais ninguém lá para te segurar se você cair. Enquanto o planeta o via como um deus, Michael começava a se desmanchar por dentro. A infância roubada o perseguia como um fantasma. Ele tentava reconstruí-la à força, criando um refúgio chamado Neverland, uma terra dos sonhos onde ele poderia ser o que nunca foi, apenas um garoto. Mas até isso, o mundo transformou em espetáculo. O que para ele era fuga, para os outros era excentricidade. O que para ele era dor, para os outros era mistério. A fama é uma lente cruel. Amplifica o brilho, mas também expõe as rachaduras. E as de Michael eram profundas. As mudanças físicas, as cirurgias, a cor da pele, tudo se tornava motivo de julgamento. O homem que tinha conquistado tudo passou a ser visto como alguém que já não pertencia a lugar nenhum. Ele quer ser branco, diziam. Ele enlouqueceu, repetiam. Ninguém perguntava o porquê. Ninguém queria entender o preço de viver sendo observado desde os 5 anos. Michael, na verdade, não queria mudar de rosto. Queria mudar de destino. Queria escapar de si mesmo. A metamorfose não era vaidade, era sobrevivência. Era o corpo tentando acompanhar a alma de alguém que já não cabia em nenhum rótulo. Em meio às polêmicas, ele seguia criando. Bad, Dangerous, History, álbuns que não eram apenas música, mas confissões disfarçadas de espetáculo. Cada batida parecia um desabafo, cada performance um pedido de socorro. Leave Me Alone, dizia uma de suas canções. E, paradoxalmente, o mundo se aproximava ainda mais. Quando vieram as acusações, o mito começou a ruir. As manchetes devoraram sua imagem, as câmeras não lhe deram trégua e o mundo que o havia coroado o crucificou sem piedade. Poucos viram o homem por trás das manchetes. Poucos perceberam que aquele semblante frágil, aquele olhar distante, era de alguém que já não sabia o que era verdade ou invenção. Mas mesmo na tempestade, Michael não parou de criar.
Ele continuava dançando, porque a dança era o único lugar onde ainda podia existir sem explicações. A cada passo, ele parecia dizer: aqui ninguém me julga. E é curioso como o tempo, esse mesmo inimigo que ele tentou vencer, acabou sendo seu aliado. Porque, depois de sua morte, o mundo começou a entender. Michael Jackson não foi apenas um cantor, foi um símbolo da humanidade, dos seus desejos, dos seus medos, da sua obsessão por perfeição e da sua incapacidade de aceitar o efêmero. Como Narciso diante do lago, ele se apaixonou por uma imagem refletida, uma imagem que o mundo criou e que ele próprio passou a perseguir. Mas quanto mais tentava se aproximar, mais a imagem se desfazia. Michael Jackson foi a personificação da dualidade moderna, a glória e o vazio, o ídolo e o homem, o riso e o choro, o palco e o silêncio. Nietzsche escreveu que aquele que luta com monstros deve cuidar para que, ao fazê-lo, não se torne um deles. Michael lutou com o monstro da fama e, sem perceber, foi devorado por ela. No entanto, há algo que nem o tempo, nem o escândalo, nem a dor conseguiram apagar: a sensibilidade. Por trás da figura excêntrica havia um homem profundamente empático, alguém que chorava diante da injustiça, que se encantava com a inocência, que acreditava que o amor podia realmente curar o mundo. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, ele dizia, comece olhando para si mesmo e faça uma mudança. Essa foi sua verdadeira mensagem e talvez seu último pedido. O homem que nunca pôde ser criança quis que todas as crianças fossem livres. O artista que viveu cercado por espelhos tentou ensinar que o que importa está do lado de dentro. E o ídolo que fugiu da própria imagem acabou se tornando eterno justamente porque se dissolveu nela. Michael Jackson foi e continua sendo um paradoxo. O homem mais famoso do mundo e, ao mesmo tempo, o mais solitário. O rosto mais reconhecido do planeta e o mais irreconhecível para si mesmo. O som mais ouvido da Terra e o mais incompreendido dos gritos. Mas talvez seja isso o que define uma lenda. Não a ausência de falhas, mas a habilidade de transformar a dor em arte e a arte em imortalidade. Quando as luzes se apagam e a música cessa, o que fica não é o escândalo, nem a aparência, nem os rumores. O que fica é a energia, a vibração, o instante em que ele se movia no palco e o mundo inteiro parava para respirar junto. E nesse breve momento, todos nós éramos um só corpo, um só ritmo, um só coração. Michael Jackson não morreu em 2009, ele apenas deixou o palco. E o eco dos seus passos ainda percorre o chão do tempo, lembrando a todos que mesmo na dor, há beleza. Mesmo na queda, há poesia. E que às vezes o preço de brilhar é ser consumido pela própria luz.